Precatórios Federais 2022, uma retrospectiva aqui para vocês de tudo que aconteceu em 2022 e quais serão as consequências disso nesse ano de 2023. Bem, a gente sabe que teve uma revolução, uma alteração imensa na Constituição com relação aos precatórios, não apenas federais, mas precatórios estaduais e municipais também. As emendas 113 e 114 fizeram uma revolução, alterando várias coisas, dentre as quais a data de pagamento para os precatórios. Antes, os precatórios expedidos até 1 de julho de cada ano entravam para a ordem de pagamento no ano seguinte. Agora, com as alterações das emendas constitucionais, mudou para o dia 2 de abril, a data aí final para a expedição de um precatório para o ano seguinte. Vamos a um breve exemplo para vocês entenderem qual foi a perda ocasionada por essa alteração das datas aí de expedição dos precatórios. Você tem um precatório que foi expedido até 1 de julho de 2022. Se fosse com a regra antiga, o seu precatório teria a previsão de pagamento para 2023. Mas com as alterações constitucionais, esse precatório ficará para pagamento em 2024, porque a Constituição agora estabelece que os precatórios, para serem pagos no ano seguinte, têm que ser expedidos até dia 2 de abril de cada ano. Os credores de precatório perderam abril, maio, junho. 3 meses aí de perda para receber antes o precatório que tem direito. A segunda coisa de suma importância que mudou foi o teto de gasto. E por consequência dessa mudança no teto de gasto, que antes não existia, se você tivesse um precatório de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões e chegasse sua vez de receber, fosse você prioritário, fosse você comum, alimentar, não importava o tipo de precatório que você tinha, você iria receber. Chegou sua vez, você ia receber o seu valor total. No entanto, com as alterações das emendas constitucionais 113 e 114, o que aconteceu? Foi fixado um teto máximo aí para recebimento dos precatórios em cada ano, reduzindo assim o valor de pagamento. E por conta disso, a Constituição Federal elencou a ordem de recebimento desses precatórios, iniciando aí pelas RPVs. Segundo, precatórios prioritários. Quais são os precatórios prioritários? Aqueles precatórios cujos credores têm mais de 60 anos de idade, têm alguma doença grave ou têm alguma deficiência. Então, esse é o segundo grupo que receberá na ordem de pagamento dos precatórios, estabelecido por essas emendas constitucionais. Terceiro, os precatórios alimentares até o teto de 180 salários mínimos. Quarto, precatórios alimentares que passarem de 180 salários mínimos. E quinto, os precatórios comuns. Então, você está nessa ordem cronológica. O dinheiro deu para ir pagando os credores, vai recebendo dentro dessa ordem cronológica. Sobrou dinheiro, retoma os pagamentos. Em 2022, foram pagos um pouco mais de 19 bilhões de reais em precatórios federais, mas a dívida era de mais de 42 bilhões. Ou seja, ficou para trás aí 22 bilhões de reais a serem pagos na forma dos precatórios. Esse valor de 22 bilhões já ficou para 2023. Mas esse foi um dos imbróglios ocasionados nos pagamentos dos precatórios em 2022. Nós tivemos suspensão de prazo por questionamento aí dos pagamentos dos honorários dos advogados, se ia pagar, se ia descontar dos 180 salários mínimos ou se não ia descontar dos 180 salários mínimos, se o advogado ia receber só no final, quando o cliente recebesse o montante restante que faltaria. Então, essa discussão aí foi travada um pouco antes de ser liberados os pagamentos dos precatórios em 2022, antes de se iniciarem os pagamentos. Porque a previsão inicial era para agosto, no início de agosto era para ter sido iniciados os pagamentos dos precatórios pelos tribunais. E, consequentemente, com essa suspensão, atrasou e os pagamentos se iniciaram somente em setembro de 2022. Após sanarem esse imbróglio, se pagava ou não pagava os honorários dos advogados, ficou sedimentado que os advogados receberiam junto com os seus clientes dentro do valor de 180 salários mínimos, 3 vezes o valor da RPV, que é assim que determina a Constituição Federal. Após ultrapassada essa questão dos pagamentos dos honorários, começou o problema com os alvarás judiciais. Alguns processos, alguns tribunais entenderam que seria necessário o alvará judicial para que houvesse a liberação dos valores lá pela Caixa Econômica ou pelo Banco do Brasil. São os bancos responsáveis para realizarem os pagamentos dos
dos precatórios. Então aí começou um novo impasse, os alvarás judiciais, porque o alvará judicial é de responsabilidade praticamente exclusiva do juiz, porque ele que tem autonomia para autorizar o banco a liberar os valores. Alguns demoraram 15 dias, outros 20 dias, outros meses para conseguir levantar o valor por conta da ausência do alvará judicial. Ultrapassando esse novo imbróglio, enfim, conseguiram a liberação dos valores. Tiveram vários problemas com relação às liberações. Tiveram o advogado que recebeu o valor total em nome do cliente e ainda não repassou, como muitos inscritos aqui do canal têm me alertado, perguntado, questionado se é possível, se pode, se não pode, o que está acontecendo que ainda não recebeu. Existe ainda alguns alvarás que não foram liberados em alguns tribunais. Então, assim, o pagamento dos precatórios em 2022 foi um grande alvoroço aqui para nós de todos os TRFs. Teve adins contra as emendas constitucionais 113 e 114 para ver se altera o teto de gasto, para ver se altera aí a forma de pagamento dos precatórios para que não haja tanto atraso, que essa bola de neve não continue a crescer. Teve também mandado de segurança para autorizar quem entrou antes na fila de pagamento das promulgações das emendas constitucionais 113 e 114 para que eles possam ser regidos ainda pela Constituição quando ela ainda não havia sido alterada e esses consigam receber. Enfim, 2022 foi um ano que traçou aí um grande marco nos pagamentos dos precatórios federais. Por quê? Porque antes os precatórios federais eram pagos todos os anos, com exceção de algum problema que houvesse nos pagamentos, eram pagos de forma normal e sem prejuízo aos seus credores. E esse foi um resumo de tudo que aconteceu em 2022 com relação aos precatórios federais. E aí, você gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!